Meu nome é Ricardo, tenho 26 anos e esta não era para ser uma noite diferente de qualquer outra. Só mais uma viagem longa, uma estrada vazia e a promessa de chegar em casa antes do amanhecer. Mas algumas decisões, por mais simples que pareçam, mudam tudo. O asfalto se estendia diante de mim, um túnel negro cercado por árvores imóveis. O rádio chiava de tempos em tempos, como se lutasse para encontrar uma estação. Suspirei, ajustei o retrovisor e chequei o GPS. Nenhum sinal. Ótimo. Mais um trecho sem cobertura, só eu e os faróis cortando a escuridão. Então, eu a vi. No acostamento, uma moça sozinha, o vestido branco iluminado pela luz amarelada de um poste piscante. Ela não fazia sinal com a mão, apenas estava ali, parada, como se soubesse que eu pararia. Meu pé hesitou no acelerador. Quem anda sozinha por uma estrada deserta àquela hora? Mas então nossos olhares se cruzaram, e alguma coisa dentro de mim decidiu antes mesmo que eu pudesse pensar. Reduzi a velocidade, puxei para o acostamento e destravei a porta. Ela entrou em silêncio. O perfume que veio com ela era estranho, úmido, como terra molhada. "Oi", murmurei, esperando alguma explicação. Ela virou o rosto devagar. A voz veio baixa, quase um sussurro. "Você pode me levar até o fim da estrada? Se já chegou até aqui, não esquece de deixar o like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como essa." Engatei a marcha e voltei para a estrada. Alguma coisa me dizia que essa viagem não terminaria como todas as outras. O silêncio dentro do carro parecia mais denso que a própria noite lá fora. A moça mantinha o olhar fixo na estrada, os dedos pálidos repousando imóveis sobre o vestido branco. Eu sentia um incômodo crescente, como se algo nela não se encaixasse direito, mas forcei um sorriso e tentei quebrar o gelo. "Mora por aqui?" Ela demorou a responder, como se estivesse escolhendo as palavras. De certo modo, o jeito como falou me fez apertar mais forte o volante. "E tá indo para onde?" "Para casa." A resposta foi simples, mas algo no tom dela me fez sentir um arrepio gelado na nuca. Me concentrei na estrada, mas de relance percebi algo estranho. Seus pés estavam descalços, cobertos de poeira e lama, mas o vestido parecia intocado, sem uma única mancha. O rádio ligou sozinho. Um chiado encheu o carro por um instante, e então uma música antiga começou a tocar. Uma melodia lenta, saindo com ruído da caixa de som. Eu franzi a testa. Não lembrava de ter sintonizado aquela estação. "Gosta dessa música?" perguntei, tentando esconder o desconforto. A moça virou a cabeça devagar, os olhos escuros refletindo os faróis da estrada. "Já faz tempo que não ouço." Eu ia perguntar o que queria dizer com aquilo, mas a placa na beira da estrada me distraiu. Um aviso indicando que faltavam 15 quilômetros até a próxima cidade. Pensei em oferecer para deixá-la lá, mas algo dentro de mim hesitou, como se de alguma forma eu já soubesse a resposta. "E aí, você acha que essa história vai terminar bem?" "Melhor ficar até o final para descobrir." A estrada à frente parecia mais sombria, como se a escuridão tivesse engolido tudo ao redor. A moça continuava imóvel, os olhos fixos na linha de asfalto. Eu não conseguia desviar o olhar dela. Algo em sua presença me prendia, e a cada minuto parecia mais difícil respirar. A neblina estava começando a subir, cobrindo a estrada com uma densidade estranha, como se estivesse se formando do nada. Eu desliguei o ar-condicionado, tentando melhorar a visibilidade, mas não fazia diferença. A névoa só aumentava. Eu olhei para o espelho retrovisor, tentando me concentrar em algo familiar. Mas, ao invés do meu reflexo, vi o rosto dela, de olhos arregalados, me encarando, sem nenhum movimento, sem um som. Ela ainda não se mexia, e eu sabia que algo estava errado. A sensação era como um buraco crescendo no meu estômago. Eu estava começando a perceber que a moça não estava ali por acaso e que essa viagem provavelmente não acabaria bem.
Eu tentei forçar um sorriso, mas estava começando a ficar tenso demais. O que você vai fazer quando chegar em casa? Eu tentei ser casual, mas minha voz saiu tremendo. Ela virou a cabeça lentamente, seus olhos encontraram os meus pelo retrovisor. Não tenho para onde ir. A resposta dela me pegou de surpresa. Eu pisquei e olhei mais uma vez para o espelho retrovisor, mas o rosto dela não estava mais lá. Só eu. Eu travei. O que está acontecendo comigo? O carro começou a desacelerar sem que eu tivesse pisado no freio. O motor fez um ruído estranho e a luz do painel começou a piscar. O GPS começou a falhar e a tela ficou toda preta, sem sinal nenhum. Ela está desaparecendo, pensei. Ou será que fui eu quem sumiu? Se você não quer perder os próximos momentos, se inscreve agora. As coisas vão ficar ainda mais bizarras a partir daqui. O carro começou a balançar suavemente, como se algo o estivesse empurrando de um lado para o outro. A estrada estava se tornando cada vez mais estranha. Eu não conseguia ver mais nada, além de um borrão branco na minha frente. A névoa estava densa, quase sólida, e tudo parecia em suspensão, como se o tempo tivesse parado. Eu olhei para o banco ao lado, mas a moça não estava mais lá. Eu não sabia exatamente quando ela desapareceu, mas de algum jeito eu sabia que ela não estava mais no carro. O espaço ao meu lado estava vazio. E, no entanto, algo dentro de mim dizia que ela ainda estava ali, de alguma forma. A sensação de que a presença dela me observava, me vigiava, era inescapável. Fui até a porta e tentei abrir, mas a maçaneta não se mexeu. Eu forcei, mas parecia que algo estava bloqueando a saída. Eu estava preso. O rádio, que antes estava em silêncio, voltou a tocar. E a mesma música velha começou a ecoar, mais alta agora, como se estivesse vindo de dentro da minha própria cabeça. Eu olhei para o painel. As luzes estavam piscando freneticamente, como se o carro estivesse prestes a apagar. E foi quando eu ouvi um sussurro baixo, quase inaudível, vindo do fundo do carro. A voz era familiar, como um eco distante. Você sabe o que aconteceu? Não sabe? Eu girei a cabeça, mas não vi ninguém. Só a neblina, espessa e densa, cobrindo o vidro do carro. O painel piscou uma última vez, e então a tela se apagou, deixando-me em completo breu. E foi quando o carro parou por completo. Eu não sabia o que fazer, nem para onde ir. Só sabia que estava perdido, preso em uma realidade que não fazia sentido. Algo dentro de mim sabia que eu não sairia dali. A estrada, a moça, tudo isso havia sido uma armadilha desde o começo. Eu nunca deveria ter parado. Mas agora já era tarde demais. Meu nome é Fernanda. Tenho 24 anos e nunca fui do tipo que se amedronta facilmente. Sempre achei que a vida era feita de escolhas e, por algum motivo, aquela estrada deserta à minha frente parecia ser a melhor delas. Era mais uma de minhas aventuras, uma viagem de um ponto a outro, sem muito propósito. Algo que se fazia necessário após meses enfurnada no trabalho e sem tempo para respirar. O carro velho que me levava estava começando a mostrar sinais de cansaço, mas a estrada parecia infinita e eu estava certa de que não poderia ser tão ruim. A noite já começava a cair e as luzes da cidade já estavam para trás. O silêncio era absoluto. Não havia movimento, nem sequer um farol distante para me lembrar de que o mundo lá fora ainda existia. A escuridão parecia crescer com o passar dos quilômetros. Olhei para o espelho retrovisor e por um momento achei que tivesse visto algo. Uma sombra que se movia rapidamente pela estrada. Mas ao olhar novamente, não havia nada. Antes que me perdesse em mais devaneios, uma ideia me surgiu. Se você está curtindo essa jornada até aqui, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso vai me ajudar a continuar trazendo mais histórias para você.
Olhei pela janela, buscando alguma distração, mas tudo o que via era a imensidão escura da estrada. Um frio estranho começou a tomar conta de mim. Não o frio físico, mas algo mais profundo. Eu sabia que, ao longo da viagem, essa sensação de desconforto iria desaparecer. Era só um reflexo do cansaço, algo momentâneo. Ou pelo menos era o que tentava acreditar. Mas a estrada continuava a se estender diante de mim, sem fim. E esse silêncio, algo nele parecia diferente. A solidão das estradas nunca me fez sentir tão observada. O relógio no painel indicava que já se passavam 2 horas desde que eu deixara a última cidade para trás. O farol do carro cortava a escuridão da estrada deserta. E embora o rádio tocasse uma música suave, a sensação de inquietação não me deixava. Algo no ar, no ambiente, parecia fora de lugar. Foi quando, de repente, vi um carro se aproximando ao longe. Primeiro, um ponto de luz fraco. Depois, a forma de um veículo que, aos poucos, foi ganhando definição. Não era uma estrada movimentada. Então, não esperava cruzar com ninguém, muito menos a essa hora. Eu estava começando a questionar se havia mesmo alguém por ali. O carro diminuiu a velocidade, parecia que queria parar ao meu lado. Respirei fundo. Carona nunca foi uma opção para mim, mas eu estava tão cansada e sozinha que a ideia de companhia de um outro ser humano parecia uma boa ideia. Talvez seja alguém com o mesmo destino, pensei. De repente, a janela do outro carro se abaixou e o motorista, um homem de aparência tranquila, me olhou com um sorriso simpático. Oi, você se importa se eu der uma carona? Não tem muita gente por essas bandas à noite. Ele disse com uma voz grave, mas acolhedora. O que me fez hesitar um pouco foi o fato de que ele estava tão calmo, como se não se importasse com o silêncio opressor que estava tomando conta da estrada. Se eu estivesse gostando do que estava ouvindo até agora, teria sentido um impulso para comentar, mas decidi me conter. O que eu não sabia era que aquela carona mudaria tudo. Ao invés de um simples gesto de bondade, algo na situação me parecia errado. Era o tipo de coisa que não podia ser descrita, mas que me dava arrepios na espinha. Mas você tem certeza? Não é perigoso, ainda mais essa hora? Eu perguntei forçando um sorriso. A resposta dele me desconcertou. Eu conheço bem a estrada, ele disse, ainda com aquele sorriso estranho. Mas se você preferir, posso ir embora. Isso foi tudo o que precisei para tomar uma decisão. Vou aceitar a carona, disse sem pensar muito, e a porta se abriu. Antes de seguir com essa viagem, se você está curioso para saber o que acontece a seguir, fica o convite para se inscrever no canal e não perder nenhuma parte desse relato. O carro seguiu na estrada e o silêncio que havia entre nós se arrastava, desconfortável e pesado. Eu tentava olhar pela janela, distraída, mas a escuridão lá fora parecia mais densa, mais opressiva, como se estivéssemos sendo engolidos por ela. O rádio, que antes tocava músicas suaves, agora estava apenas estalando sem dar sinal de vida. O motorista, aquele homem calmo, parecia alheio a tudo isso, como se estivesse em outro mundo. Ele mantinha aquele sorriso suave, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Você não se importa com o silêncio? Eu perguntei, quebrando o gelo, ou pelo menos tentando. Ele deu um sorriso mais largo, mas não respondeu imediatamente. Algo no seu olhar me fez perceber que ele estava muito mais interessado na estrada do que em mim. A cada curva, a cada quilômetro que passávamos, ele parecia se distanciar ainda mais. Eu não sabia o que me incomodava mais, a sua calma ou a sensação crescente de que estávamos indo para um lugar que não deveria existir. Você mora por aqui? Eu tentei outra vez, com a esperança de puxar uma conversa mais natural. Ele simplesmente olhou para a frente e respondeu: eu vivo na estrada, gosto de viajar. Mas não é todo mundo que entende isso.
Aquilo me deixou desconcertada, e a sensação de desconforto voltou ainda mais forte. Por mais que ele fosse educado, havia algo nas suas palavras que me fazia pensar que ele não queria mesmo conversar. Era como se ele estivesse me observando, esperando algo de mim. Senti um arrepio na espinha, como se aquela estrada estivesse se tornando uma armadilha, e eu já estava dentro dela. Um sentimento estranho, como se o carro tivesse começado a se mover por conta própria, sem nenhum controle meu ou dele. Mas quando olhei para ele, ele estava tão calmo, tão tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. O farol dianteiro do carro parecia cada vez mais fraco, e tudo ao redor estava sumindo na escuridão. Meu estômago revirava, e a vontade de pedir para parar aumentava a cada segundo. Mas o que mais me assustava era a ideia de que, se eu pedisse para parar, seria como admitir que havia algo de errado. E eu não sabia o que era esse errado. O silêncio era a resposta. E eu estava começando a sentir que talvez ele já soubesse o que aconteceria a seguir. Eu estava tentando manter a calma, forçando meu olhar para a estrada à frente. Mas a cada segundo que passava, a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificava. A escuridão parecia mais espessa, como se o carro estivesse atravessando um véu de silêncio que se tornava mais pesado, mais denso, conforme avançávamos. Eu olhei para o motorista, mas ele continuava inabalável, com aquele sorriso desconcertante. Ele não parecia se importar com o fato de que estávamos mergulhando em um lugar cada vez mais sombrio e fora da realidade. De repente, o carro começou a desacelerar, sem explicação. Não havia nenhuma curva, nenhuma mudança na estrada, mas a velocidade diminuiu abruptamente. A sensação de que estávamos sendo puxados para algo que não podíamos ver foi quase palpável. O motorista não fez nenhum movimento, nem sequer tocou no volante. "Está tudo bem?" eu perguntei, a voz tremendo. Ele virou a cabeça lentamente, seus olhos fixos nos meus, e aquele sorriso continuava. Ele não respondeu, e por um momento eu pensei que ele nem estivesse mais ali. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se ele estivesse em transe ou talvez esperando algo. Foi quando percebi. O som. O silêncio que dominava o carro estava desaparecendo, mas não no sentido que eu esperava. Era como se sons distantes estivessem começando a invadir o espaço ao nosso redor. Um som estranho e abafado, como se algo estivesse tentando sair de algum lugar profundo, muito além da estrada à nossa frente. Eu tentei olhar para fora, mas as luzes dos faróis estavam fracas demais para iluminar o que quer que estivesse ali. Mas havia algo que se movia na escuridão. Uma figura, talvez, ou mais de uma. Algo que estava se aproximando lentamente. "Você viu isso?" eu perguntei, a garganta seca, o medo começando a apertar meu peito. Mas ele não respondeu. A única resposta foi o som, que se intensificava, cada vez mais próximo, como se a escuridão estivesse engolindo tudo o que havia à nossa volta. Eu queria gritar, queria pedir para parar, mas de alguma forma não conseguia. Eu sabia que, se eu falasse, algo mais aconteceria. Algo que não estava preparada para ver ou entender. Eu tentei olhar para o motorista, mas seus olhos estavam agora completamente vazios, como se ele estivesse assistindo a algo que eu não podia ver. Se você está começando a se perguntar o que está acontecendo, deixe seu like e compartilhe. Não deixe de acompanhar até o fim. O carro seguia em um ritmo cada vez mais lento, quase como se o tempo estivesse se esticando, e eu não podia mais distinguir o que era real e o que era apenas uma sensação. Olhei pela janela mais uma vez, tentando entender o que estava acontecendo, mas a escuridão lá fora parecia engolir a estrada, sem fim, sem começo. Eu não sabia onde estávamos, mas sabia que não estava mais na estrada que eu conhecia. Algo havia mudado. Eu olhei de volta para o motorista. Ele estava ainda mais imóvel, com os olhos fixos à frente, sem qualquer emoção.
O sorriso que antes parecia desconcertante agora estava completamente ausente. Ele não parecia mais humano. Como se o corpo estivesse lá, mas a alma já tivesse partido. Foi quando a voz ou o som veio. Não foi um grito, nem um sussurro, mas uma espécie de vibração na minha cabeça. Algo que me fazia sentir que as palavras não vinham de fora, mas de dentro, como se a própria estrada estivesse me chamando. Eu não sabia o que era, mas o pavor que tomou conta de mim foi como um grito silencioso em meu peito. Eu tentei falar, tentei perguntar o que estava acontecendo, mas não consegui. Minha garganta parecia presa, como se alguém tivesse cortado todos os meus pensamentos. O carro continuava a desacelerar, e então uma luz apareceu na escuridão. Uma luz muito fraca, à distância. Um farol, talvez. Mas ao contrário de qualquer farol que eu já tinha visto, ela estava parada, imensa, como se nos observasse. O carro parecia estar se dirigindo para essa luz, sem meu controle. Eu não conseguia fazer nada para mudar a direção. De repente, ele parou. O silêncio era absoluto. Não havia mais som, nem vibração no ar. O motorista olhou para mim pela primeira vez em muito tempo, mas seus olhos estavam vazios, como um abismo sem fim. "Chegamos", ele disse, em um tom de voz suave e tranquilo. Eu estava sem palavras. A sensação de terror não era mais algo físico. Era uma presença, algo indescritível que me envolvia completamente. Quando eu olhei pela janela, o que vi me fez entender que estava no limite. A luz que havia aparecido à nossa frente agora estava brilhando intensamente, e algo ou alguém se aproximava da porta do carro. Eu não sabia o que faria a seguir, mas quando a porta se abriu, não havia mais volta. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos, e o que eu vou contar aconteceu comigo no ano de 2016. Até hoje, evito pegar estradas à noite e, principalmente, nunca mais dei carona para ninguém. Na época, eu trabalhava como representante comercial e precisava viajar constantemente para fechar contratos. Eram quilômetros e mais quilômetros percorridos sozinho, cruzando rodovias desertas e cidades pequenas. Eu já estava acostumado, mas naquela noite tudo mudou. Era uma sexta-feira, por volta das 23 horas, e eu voltava de uma reunião que demorou mais do que o esperado. O cansaço pesava nos olhos e eu só pensava em chegar em casa. A estrada estava vazia, o que me dava um certo alívio, mas também um desconforto. Sempre achei que viajar à noite tinha um clima estranho, um silêncio pesado, como se algo estivesse me observando. Foi então que, ao passar por um trecho isolado, avistei alguém no acostamento. Era uma mulher, com um vestido claro, os cabelos escuros cobrindo parte do rosto, e ela erguia a mão pedindo carona. Meu primeiro instinto foi ignorar. Afinal, quem estaria ali, sozinho, no meio do nada, àquela hora da noite? Mas algo me fez diminuir a velocidade. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse um impulso de querer ajudar. O fato é que eu parei. A mulher se aproximou lentamente e, sem dizer nada, abriu a porta e entrou. Fiquei desconcertado com o silêncio dela. "Para onde você está indo?" Perguntei, tentando soar tranquilo. Ela virou o rosto para mim, e foi quando senti um arrepio subir pela espinha. Seus olhos eram fundos, como se ela não dormisse há dias. Sua pele era tão pálida que parecia quase translúcida. Com uma voz baixa, quase um sussurro, ela respondeu: "Apenas siga em frente." Aquilo me deu um nó no estômago, mas por algum motivo eu apenas obedeci. Dirigi por minutos em silêncio absoluto, sentindo o ar dentro do carro cada vez mais pesado. O cheiro era estranho, como terra molhada. O rádio começou a chiar sozinho. Eu não tinha coragem de olhar diretamente para ela. Meu coração batia forte. Foi então que reparei algo assustador.
Pelo retrovisor, vi que seus pés não estavam tocando o chão do carro. Ela estava sentada, mas flutuava levemente acima do banco. O pavor tomou conta de mim. Eu precisava falar alguma coisa. Precisava quebrar aquele clima insuportável. "Está tudo bem?" perguntei, sentindo minha voz tremer. Ela demorou um tempo para responder. Depois virou o rosto devagar e disse: "Você não deveria ter parado." Meu corpo congelou. Apertei o volante com força e pensei em pisar fundo no acelerador, mas então... "Vire à direita", ela ordenou, apontando para uma estradinha de terra. Meu instinto gritava para que eu não obedecesse, mas meu corpo não respondia. Como se estivesse sendo guiado por algo além da minha vontade, eu virei. A estrada era ainda mais escura, sem nenhuma iluminação. O silêncio era sepulcral. Meus dedos suavam no volante. De repente, ela sussurrou algo que eu não entendi. Olhei de relance para ela e naquele momento um frio indescritível percorreu minha espinha. Ela não estava mais sentada. Estava inclinada para frente, com o rosto próximo ao meu, seus olhos agora completamente negros. Eu gritei e, num reflexo, friei o carro bruscamente. Meu coração martelava no peito. Olhei para o banco do passageiro e... ela não estava mais lá. O carro estava vazio. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui ligar o motor novamente. Dei ré tão rápido que quase saí da estrada. Quando voltei para a rodovia principal, olhei pelo retrovisor uma última vez. E lá estava ela, parada no mesmo lugar onde eu a encontrei, me observando. Eu nunca soube quem ou o que era aquela mulher. Mas uma coisa eu aprendi. Nunca mais parei para dar carona. Nunca mais. Se essa história te prendeu até aqui, já deixa o like para ajudar o canal. E se você também já viveu algo inexplicável assim, conte nos comentários. Quero saber que não estou sozinho nessa. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Quem sabe na próxima história não seja o seu relato que estaremos contando.